Bom dia a todos. Essa é a nossa primeira aula que eu estou gravando em vídeo aí para Matemática 2. O assunto dessa aula talvez já tenha sido trabalhado aí para algumas salas, mas como eu não consegui fazer com todas as turmas, né? Então eu estou começando daqui a primeira aula da trigonometria na circunferência, né? Foi onde a gente tinha parado aí, então nós vamos começar daí, tá? Então, nessa primeira aula, o assunto eram as medidas de arcos e de ângulos, né? Então, o que precisa ser conversado nessa primeira aula? Como nós vamos começar a trabalhar agora com a circunferência trigonométrica, né? Vamos sair do triângulo e vamos entrar na circunferência. Então, é legal a gente começar, né, fazer essa primeira aula conversando um pouco sobre a circunferência, né? Sobre o que vai mudar aí. Qual que é a vantagem da gente sair dos triângulos, né, e ir para a circunferência para fazer o estudo trigonométrico? Bom, quando nós começamos com a trigonometria, nós começamos com o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tinha ângulos agudos só, né, e um ângulo reto. Então, o que a gente conseguia fazer ali era trabalhar com ângulos até 90 graus, né? Quando nós precisamos resolver problemas que envolviam triângulos com ângulos maiores que 90 graus, né? Nós saímos do triângulo retângulo, fomos para o triângulo qualquer, aprendemos lá algumas regras, né? Que permitia a gente trabalhar com ângulos maiores do que o 90 graus, mas menores que 180, porque a gente ainda estava dentro de um triângulo. E os triângulos, né, a soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. Então, não tinha como passar de 180 graus. O objetivo de trabalhar com a trigonometria na circunferência é que agora a circunferência é um elemento geométrico que permite a gente trabalhar com qualquer ângulo, né? Então nós vamos poder trabalhar com ângulos, às vezes, né, muito maiores que os ângulos que a gente vinha trabalhando. Então, essa é a grande vantagem aí, tá? E nessa primeira aula, então, a ideia é falar um pouco sobre as medidas dos ângulos, né? Como é que a gente mede ângulo? Então, nós vamos ver dois casos aí de unidade de medida para os ângulos, né? Antes disso, vamos entender o que são então os arcos e os ângulos, né? Então, deixa eu ver se eu faço aqui um círculo. Nós vamos trabalhar a ideia, né, de que arco é sempre um pedaço da circunferência. Então, vamos imaginar um centro aqui e vamos separar. Então, vamos marcar dois pontos em cima da circunferência. Estou marcando aqui dois pontos, né? Vamos ligar aqui então com o centro. E quando eu faço isso, eu tenho um arco de circunferência, que é esse pedacinho. Na verdade eu tenho dois, né? Tem um pedaço maior aqui também, um segundo arco. Mas eu tenho um arco de circunferência aqui, né? Então, um pedaço da circunferência chamado arco de circunferência. E vou ter aqui dentro, ó, formando essa aberturinha aqui, um ângulo central correspondente a esse arco de circunferência, né? Então, o que a gente sabe, né, o que a gente costuma fazer é usar uma mesma medição, né, para o arco de circunferência e para o ângulo central correspondente. Tá? Então, nós vamos ver agora aí duas formas de fazer a medição do arco de circunferência ou do ângulo central, né? Nós estamos muito acostumados com o grau, mas nós vamos falar também sobre uma segunda unidade importante aí, que é o radiano. Bom, vamos ver como é que funciona isso daí então. Aqui então, esse arco de circunferência, daqui a pouco aí na próxima aula a gente vai estar relacionando com o ângulo central, né, resolvendo probleminhas envolvendo essa relação. Mas por enquanto então vamos entender as unidades de medida. Então esse aqui é o arco e esse aqui é o ângulo. Não cabe aqui, vamos escrever para cá. Se eu disser, por exemplo, que esse arco é um arco de 60 graus, então esse ângulo é um ângulo de 60 graus também. A ideia é usar então a mesma medida, tanto para o arco como para o ângulo. Alguns exercícios vão falar de arcos e outros exercícios vão falar sobre ângulos. Então, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, a primeira forma de medida, então, medidas de arcos
e ângulos, né? Então a primeira forma é o grau. E o que vem a ser o grau? O grau corresponde a 1/360 da circunferência, né? Então essa aqui é a ideia do grau. Então toda vez que eu pego uma circunferência, então, vamos supor que eu pegue aqui essa circunferência e divida ela, né? Então eu vou riscar aqui um raio e vou começar a medir aqui pedacinhos, ó, de forma que eu tenha no final 360 pedacinhos aqui, né? Quando eu faço isso, cada pedacinho desse pequenininho aqui, cada pedacinho desse daqui, se corresponder mesmo a uma fração, né, de 1/360, 1/360 da circunferência, então ele vai ser 1 grau. Né? Então a ideia de 1 grau é isso. Esse arco vai ter 1 grau e esse ângulo interno aqui vai ter 1 grau também. Né? Então posso falar, é um arco de 1 grau, é um ângulo interno de 1 grau. Se eu pegar dois pedacinhos, 2 graus, se eu pegar 3 graus e assim por diante, né? A gente sabe que na circunferência, então, se vai ter 360 pedacinhos desse. Quando chegar aqui na metade, quando chegar aqui em cima, né, já vão ser 90. Quando chegar aqui já vai ser aí 180. Chegou aqui embaixo 270. E quando chegar aqui no final 360 graus. Né? Então uma circunferência vai ter 360 graus. Mas a gente pode fazer medições de ângulos maiores que 360 graus, porque eu posso continuar girando em volta da circunferência e marcando então arcos maiores que o 360 graus. Posso ter infinitos arcos então de circunferência. Posso também girar ao contrário na circunferência, e quando eu giro ao contrário, eu posso marcar ângulos negativos, né? Então eu vou ter uma infinidade de ângulos que eu posso marcar aí com os graus, né? Com a unidade de medida grau. Essa unidade é a unidade mais utilizada assim, até o ensino fundamental, né? Os professores já falam muito sobre isso daí, então já é uma unidade mais comum, né? Para o aluno. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que existe uma segunda unidade que vai ser muito útil agora no estudo da trigonometria, que é o radiano. O radiano, gente, é uma unidade muito importante porque é a unidade. Então aqui o grau, né? A gente usa uma bolinha para representar, né? Então 1 grau a gente vai usar uma bolinha assim e tal. O radiano a gente vai usar um rádio assim, né? E o radiano por que ele é tão importante, né? Ele é a unidade do sistema internacional. É a unidade padrão para medir ângulos. Então, quando a gente, né, quando definiram, né, as unidades de medida que deveriam ser consideradas padrão para cada grandeza, né, para medição de ângulos, deve ser usado o radiano, tá? Então, o radiano, só por isso já representaria aí já teria uma grande importância, né? Nós vamos ter também várias situações em que nós vamos precisar trabalhar com o radiano, né? Não vai dar para usar grau, então é bem legal a gente conhecer aí a unidade radiano já nessa primeira aula. Então o que é o radiano? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu desenho um pouquinho mais para cima. Deixa eu puxo mais para cima aqui. Então vamos lá, o que é o radiano, pessoal? Vamos pensar aqui no... vamos fazer aqui. Então, o radiano é o seguinte, ó. Se a gente pegar, imagina o centro aqui, vamos pegar o raio de novo. Ó. Esse aqui é o raio da circunferência. O radiano representa a medida desse raio encaixado em cima da circunferência. Né? Então, se eu pudesse pegar esse raio e encaixar em cima da circunferência, ó, vamos supor que eu peguei ele aqui, dobrei esse raio, né? Dei uma dobradinha nele e encaixei aqui em cima da circunferência, ó, desse jeito,
Tá vendo? Então, se esse daqui é o raio que foi encaixado aqui em cima, então esse arco tem 1 radiano. Tá vendo? Esse arco vai ter 1 radiano. E aí, lógico que esse ângulo interno, que é correspondente a esse arco, também vai ter 1 radiano. Né? Lógico, se eu continuar então pegando essa medida do raio e colocando aqui, eu vou ter mais radianos aí, né? E essa é a ideia do radiano. Então, bem simples também. O radiano é a medida do raio encaixado em cima da circunferência. Esse é o radiano. Bom, mas o que a gente precisa mesmo nessa primeira aula, então, é de uma relação entre essas duas unidades de medida, a unidade grau e a unidade radiano. Se a gente tiver uma relação, né, uma correspondência entre elas, a gente vai poder fazer transformações, que é o que vai interessar nessa primeira aula. Tudo bem? E qual é a relação, então, entre essas duas, né? Bom, a gente precisa saber uma medida, né, na circunferência, aí precisa saber quanto que é em cada uma das duas, para poder ter a relação. Eu vou usar como referência aí a meia circunferência, tá? Meia circunferência. Eu vou começar daqui e venho até aqui, ó. E em graus é bem fácil de perceber que essa meia circunferência corresponde a 180 graus. Mas em radianos, né? Quanto seria então meia circunferência? Para fazer isso, então, eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir aqui com essa câmera, mas olha, vamos usar essa fita crepe aqui, que eu consegui aqui em casa de mais simples, né? E vamos tentar enxergar quantos raios eu consigo colocar numa circunferência. Vamos lá? Então, ó, eu vou fazer uma medição aqui. Olha, vou tentar medir o raio dessa circunferência. O raio, ó, a gente puxa para cima, vai descendo, é a maior medida que eu consigo pegar aqui. Eu acho que, olha, é aproximadamente 10 centímetros e meio, tá vendo? Então, se tem 10,5 aqui, deve ter 5,25 o raio. O raio é metade do diâmetro, tudo bem? Então agora eu vou pegar um pedacinho de fita crepe aqui e vou medir essa medida aí que eu de 5,25, tá? Vou pegar essa fitinha, vou medir 5,25. Vamos lá. Quatro, 5,5 aqui, né? 5,25, ó. Então essa deve ser a medida do raio, tudo bem? Agora vamos dobrar aqui, vamos pegar essa medidinha. Bom, então esse aqui deve ser o raio da minha circunferência. E agora eu vou fazer algumas... Vamos colocar esse raio, né, sobre a circunferência aí. Então vamos lá, ó. Eu vou começar a medir daqui. E vamos ver quanto que vai dar aí até chegar do outro lado, olha. Então, vamos voltar para cá. Eu quero chegar aqui, do outro lado. Tudo bem? Ó, quero 180 graus aqui, quero até o outro lado, tá bom? Vamos colocar aqui então o primeiro raio aqui. Ó. Observem que até aqui então eu tenho 1 radiano. Tudo bem? Então aqui tem um arco de 1 radiano, é o raio colocado sobre a circunferência. Vamos colocar mais um? Vai caber mais um aqui, sem problema. Aqui eu tenho 2 radianos. Tudo bem? Vou colocar mais um, porque parece que dá para colocar mais um. Aqui eu tenho mais um raio, então 3 radianos. E observem, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, que eu consegui 1 radiano, 2, 3 radianos e mais um pouquinho.
né? Esse pouquinho aqui, ele corresponde a mais ou menos 0,14, né? 0,14 mais ou menos radianos aí. Então, para quem estava na aula lá, né, a gente já conversou sobre isso. O que que a gente está enxergando aqui, né? 1, 2, 3,14 mais ou menos. Nós estamos enxergando o π aqui, gente, né? Então, o π 3,14, 3, né? Isso é uma aproximação aí, uma aproximação desse número que é irracional, né? Um número que não dá para escrever exatamente, mas esse número ele aparece então em toda a circunferência, né? E ele corresponde então ao número de raios que eu coloco aqui em cima, ó, até chegar na metade, né? Se eu andasse até o final, eu teria 2π, né? Então, o que que a gente tem de conclusão daí? Que a relação grau radiano pode ser pensada com meia circunferência, né? E aí, grau radiano, ó, enquanto que o grau tem 180 em meia volta, o radiano, né, eu vou ter 3 e pouquinho, eu vou ter exatamente π, né? Π radianos em meia volta. E conhecendo essa relação, então, agora fica fácil a gente fazer conversões. Basta a gente pensar numa regra de 3 simples, né? Então, por exemplo, né, no exemplo 1, se eu quero saber, por exemplo, 60 graus, né? Fala assim, 60 graus corresponde a quantos radianos, né? Basta a gente pensar numa regra de 3 simples. Eu penso que se 180 graus, né, é π radianos, então aqui está o grau, aqui está o radiano. Se 180 graus é π radianos, então 60 graus são quantos radianos? E posso fazer minha conta em x, né? Olha, então aqui eu tenho 180x e 60π. Então x é 60π sobre 180. E aqui a gente pode simplificar, tá? Não vamos dividir não, senão vai ficar um número... Senão vai ficar um número decimal, zero alguma coisa, então nós não vamos fazer isso não. Vamos só simplificar essa fração. Então aqui eu poderia tirar o zero, poderia... Vamos dividir os dois por 60, aqui em cima tem 1,60, aqui tem 3,60. Então aqui eu fico com π sobre 3, né? Radianos. Queria que vocês observassem o que são essas medidas em radiano. A gente percebe que o radiano é sempre uma fração do π, é sempre um pedaço do π, ou a maioria das vezes, né? Nós vamos ter o radiano, os números que estão representando a unidade radiano, eles vão ser frações do π. E isso, às vezes, a gente então nem precisa utilizar dessa regra de 3 simples para resolver, né? O caso dos 60 graus é um caso bastante simples. Se a gente perceber que os 60 graus é 1/3 do 180, lógico que em radianos, então, esse número vai ser 1/3 do π. Né? Então, eu poderia já escrever diretamente aqui, falar, então 60 graus em radianos, se meia volta é π, 60 graus é 1/3 da meia volta, né? Então é 1/3 do π. Né? A gente vai pensar várias vezes aí em exercícios utilizando fração. A gente pensa assim, ó, isso aqui é meia volta, né? Meia volta eu consigo dividir em 3 pedaços de 60, então 60, 60, 60, né? Então, se isso daqui é 1/3, isso aqui é 1/3 do 180, mas também é 1/3 da meia volta. E se a meia volta é π, né? Se toda a meia volta é π, então isso aqui deve ser 1/3 do π, deve ser π3, né? Cada pedacinho desse deve ser 1/3 do π. Então 60 graus é 1/3 do π radiano. Bom, essa é uma forma de cálculo, então, né, com a regrinha de 3. Na primeira aula, agora nós vamos fazer o uso dessa regrinha de 3, depois a gente passa a trabalhar com frações quando for possível, né? Agora eu queria mostrar um exemplo 2,
que é o contrário, né? Às vezes interessa aí a gente transformar ao contrário. Ah, eu sei que um certo ângulo ou um certo arco foi medido aí π3 radianos, mas eu quero escrever isso em graus. Quanto que isso representa em graus, né? Bom, a primeira ideia que vem na cabeça é fazer o mesmo trabalho aqui, o mesmo cálculo, né? Só trocando o x de lugar. Ah, coloco o x para o outro lado e faço a continha de novo, né? Penso lá, se 180 graus é π, então quantos graus, né, seria π sobre 3? É só colocar o π sobre 3 aqui, botar um x aqui e fazer a continha. Eu chegaria também no resultado aí, nos 60 graus. Só que não tem necessidade de fazer isso. Então, nesse exemplo 2, nós vamos perceber que sempre que eu quiser passar para grau e eu tiver o π no exercício, né, a forma mais prática de fazer é pensar que esse π aqui equivale a 180 graus. Quando eu penso que o π é 180 graus, então 180 dividido por 3 é 60, pronto, eu já tenho aí o valor escrito em graus. Então, nesse segundo caso, a maioria das vezes nós não vamos fazer a regrinha de 3. A não ser que o número em radiano não tenha o π, às vezes ele não tem, foi simplificado e ele desaparece. E aí a gente pode usar a regra de 3 sem problema, tá? Mas essa forma é a forma mais rápida de fazer. Então imagina que o π, né, se eu tivesse, por exemplo, aqui a 2π sobre 5, né, radianos. Quanto que é isso em graus? Imagino que o π é 180, né? E aí eu faço a continha, né? Ou eu multiplico primeiro, depois eu divido, ou eu divido primeiro, né? Ó, 180 dividido por 5, ó, é 36, né? 36 vezes 2 aí 72, 72 graus. Ou podia fazer aqui 2 vezes 180, 360, 360 dividido por 5 aí 72 graus. Tudo bem? E aí eu faço a transformação. Gente, ó, então essa aula já ficou um pouquinho longa. É isso que eu queria mostrar para vocês, então, as transformações aí de grau radiano, né? E então agora eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Só um minuto. Pessoal, então, eu procurei aí no livro, os exercícios são esses aqui, exercícios 1 e 2 da página 27. Então, algumas turmas já fizeram, né? Mas para quem não fez ainda, é legal fazer então esses exercícios para a gente poder começar bem aí, tá? Então até a próxima aula. Valeu!